falamos em alfabetização, é muito comum ouvirmos expressões como consciência fonológica, consciência silábica e consciência fonêmica. Mas será que sabemos exatamente o que cada uma significa? E mais importante, por que perceber os sons da fala é tão importante para uma criança que está aprendendo a ler e escrever? Será que basta brincar com rimas, bater palmas para sílabas, identificar palavras que começam com o mesmo som? Hoje, nós vamos entender o que realmente está por trás dessas atividades e como podemos trabalhar a consciência fonológica de maneira intencional na alfabetização. Eu sou a Letícia Bonatini, da Gira Educa, e este é mais um vídeo da nossa série sobre alfabetização. No vídeo anterior, nós conversamos sobre como aprendemos a ler. Hoje, vamos aprofundar uma das habilidades que tem um papel importante nesse processo, a consciência fonológica. Vamos começar? O que é consciência fonológica? Vamos começar pelo conceito. Consciência fonológica é a capacidade de perceber e refletir conscientemente sobre a estrutura da linguagem oral. E aqui existe uma palavra importante: refletir. Não estamos falando apenas de ouvir. A criança ouve a palavra bola desde muito pequena, mas em determinado momento ela consegue pensar sobre essa palavra. Ela pode perceber que bola é formada por duas sílabas, bola. Pode perceber que bola rima com cola. Pode comparar bola e boneca e perceber que elas não têm a mesma quantidade de sílabas. E em um nível mais refinado, pode perceber os fonemas que formam uma palavra. Então, consciência fonológica envolve justamente essa capacidade de olhar para a linguagem oral e pensar sobre como ela é constituída. A consciência fonológica não é uma habilidade única. E aqui está um ponto que costuma gerar bastante confusão. Consciência fonológica é um termo mais amplo. Ela envolve a reflexão sobre diferentes unidades sonoras da fala. Podemos pensar, de maneira geral, em diferentes níveis: palavras, sílabas, unidades relacionadas às rimas e aliterações e também fonemas. Ou seja, quando trabalhamos com frases, palavras, sílabas, rimas, aliterações e posteriormente com os fonemas, estamos trabalhando diferentes aspectos da consciência fonológica. Mas atenção! Isso não significa que exista uma única sequência rígida que toda criança obrigatoriamente precisa seguir. Essas habilidades podem ser trabalhadas de forma articulada, considerando o desenvolvimento das crianças e os objetivos pedagógicos. Consciência de palavras. Vamos começar por uma unidade maior, a palavra. Quando dizemos "o cachorro correu", temos uma frase formada por 3 palavras. Uma proposta simples é pedir que a criança bata palmas para cada palavra que ouvir. Ou podemos dizer uma frase e perguntar: quantas palavras você ouviu? Perceba que nesse momento não estamos pedindo para a criança ler, estamos chamando a atenção dela para a estrutura da linguagem oral. E isso é muito diferente de simplesmente pedir que ela conte palavras escritas em uma frase. No material que preparei para acompanhar este vídeo, temos propostas justamente para trabalhar essa percepção de maneira intencional. Consciência silábica.
Agora, podemos diminuir essa unidade. Em vez de olhar para a frase, vamos olhar para dentro da palavra. Por exemplo, borboleta. Podemos segmentar. Borboleta. 4 sílabas. A criança pode bater palmas, pular, caminhar ou utilizar objetos para representar cada uma dessas partes. Podemos também comparar gato e borboleta. Qual tem mais sílabas? Aqui, a criança está percebendo e manipulando uma unidade sonora maior que o fonema, a sílaba. E essa percepção pode ser trabalhada de várias maneiras, inclusive em brincadeiras de movimento. Rimas. Outra possibilidade é trabalhar as rimas. Quando dizemos gato e rato, percebemos uma semelhança sonora no final das palavras. Podemos pedir que a criança identifique quais palavras rimam. Depois, podemos avançar e pedir que ela produza uma palavra que rime. O que rima com gato? Rato, pato, sapato. E aqui temos uma diferença importante. Reconhecer uma rima e produzir uma rima não são exatamente a mesma tarefa. Por isso, ao planejar as atividades, podemos variar o nível de desafio. Aliteração. Nas aliterações, chamamos a atenção para a semelhança sonora, principalmente no início das palavras. Por exemplo, sapo, sapato, sacola. Então, dentre várias palavras, podemos perguntar para a criança: qual dessas palavras começa como sapo? Ou apresentar várias figuras e pedir que a criança encontre aquelas que começam com o mesmo som. E aqui existe um cuidado importante. O nosso objetivo é chamar a atenção para o som da palavra, não simplesmente para a letra. A criança pode perceber que determinadas palavras começam com o mesmo som, mesmo antes de saber identificar ou nomear a letra correspondente. Mas e a consciência fonêmica? E agora chegamos a uma distinção muito importante. Consciência fonológica e consciência fonêmica não são sinônimos. A consciência fonêmica é uma dimensão mais específica da consciência fonológica e envolve a capacidade de perceber e manipular os fonemas, que são as menores unidades sonoras capazes de distinguir palavras. Vamos pensar na palavra faca. Quando pensamos em faca, estamos trabalhando com sílabas. Mas quando passamos a analisar os sons que compõem essa palavra, estamos trabalhando em um nível muito mais refinado. A. A criança pode, por exemplo, ser convidada a identificar o primeiro fonema de uma palavra, juntar fonemas para formar uma palavra, ou perceber o que acontece quando substituímos um fonema por outro. E perceba que isso é diferente de simplesmente perguntar: qual é a letra F? Reconhecer uma letra é um conhecimento sobre o sistema de escrita. Perceber e manipular o som é uma habilidade de consciência fonêmica. Essa distinção será muito importante quando começarmos a discutir mais diretamente a relação entre sons da fala e letras, porque é aí que entramos em uma parte fundamental da aprendizagem do sistema alfabético. Mas por que tudo isso importa para a alfabetização? Porque aprender a ler em um sistema alfabético envolve compreender uma relação fundamental. A escrita representa a linguagem oral. A criança precisa compreender que as palavras que falamos podem ser analisadas em unidades sonoras e que essas unidades podem ser representadas por letras e combinações de letras.
Por isso, perceber e refletir sobre os sons da fala cria condições importantes para que a criança compreenda o funcionamento do sistema de escrita alfabética. Mas é importante não cair em uma simplificação. Consciência fonológica sozinha não ensina uma criança a ler. Ela é uma parte do processo de alfabetização. A criança também precisa aprender sobre o sistema de escrita, conhecer letras, compreender suas correspondências com os sons, desenvolver conhecimentos linguísticos e ter contato significativo com textos e práticas de leitura e escrita. Portanto, não estamos falando de escolher entre consciência fonológica e leitura e escrita. Estamos falando de integrar esses conhecimentos dentro de um processo de alfabetização planejado. Como trabalhar isso na prática? E como tudo isso chega à sala de aula? Uma primeira ideia é não transformar consciência fonológica apenas em uma sequência de fichas. Podemos trabalhar oralmente, em brincadeiras, músicas, parlendas, histórias, jogos, e podemos utilizar atividades impressas quando elas tiverem uma intenção clara. Para trabalhar palavras, por exemplo. O gato dormiu. Quantas palavras ouvimos na frase? A criança pode bater palmas, caminhar, uma casa para cada palavra, em um jogo. Sílabas. Podemos mostrar a imagem de uma calculadora, por exemplo, e a criança fala batendo palmas. Calculadora. 5 sílabas e avançar em uma trilha, por exemplo. Rimas. Podemos mostrar gato e perguntar: qual dessas palavras rima com gato? E a criança precisa comparar os sons. Podemos trabalhar com o jogo da memória de rimas. Aliteração. Podemos mostrar sapo e perguntar: qual dessas palavras começa com o mesmo som? E fazer uma caça ali pela sala, uma caça ao som. Perceba que as atividades são simples, o que muda é a intencionalidade do professor. O papel da mediação do professor. E talvez esse seja um dos pontos mais importantes deste vídeo. Não é apenas a atividade que ensina, a mediação do professor também importa. Em vez de dizer bata palmas para as sílabas, podemos também conversar. Quantas partes você ouviu? Será que outra palavra tem a mesma quantidade? Qual palavra começa como sapo? Você consegue pensar em outra palavra que rima com gato? Essas perguntas fazem a criança refletir sobre a linguagem. Portanto, não precisamos transformar toda a proposta em uma ficha complexa. Às vezes, uma boa pergunta durante uma brincadeira produz uma situação muito rica de reflexão para a criança. O que devemos evitar? Existem alguns cuidados importantes. Primeiro, não confundir consciência fonológica com conhecimento de letras. Segundo, não reduzir o trabalho a decorar rimas ou repetir palavras. Terceiro, não considerar que todas as crianças precisam responder da mesma maneira e no mesmo momento. E, principalmente, não trabalhar essas habilidades de forma descontextualizada, como se elas fossem um fim em si mesmas. O objetivo é ajudar a criança a pensar sobre a linguagem e, progressivamente, compreender melhor como a escrita representa aquilo que falamos. E foi pensando justamente nisso que eu preparei um material complementar para este vídeo. Nele, você encontrará propostas para trabalhar consciência de palavras, consciência silábica, rimas e aliterações. Além das atividades, inclui também sugestões de brincadeiras para levar essas habilidades para momentos de interação, movimento e oralidade. A ideia é que você não apenas entregue uma atividade para a criança, mas saiba qual habilidade está trabalhando e qual reflexão pretende provocar. Então,
Se eu pudesse resumir este vídeo em uma ideia, seria: consciência fonológica é ajudar a criança a perceber que aquilo que falamos pode ser observado, comparado e analisado em diferentes unidades sonoras. E esse conhecimento é importante porque faz parte do caminho que leva a criança à compreensão do nosso sistema de escrita alfabética. Mas esse trabalho não precisa ser mecânico. Podemos fazer isso brincando, cantando, conversando, movimentando o corpo, contando histórias e criando situações em que a criança realmente precise pensar sobre os sons da fala. No próximo conteúdo, nós vamos aprofundar justamente uma dessas dimensões, a consciência fonêmica, porque perceber rimas, sílabas, sons iniciais é importante, mas compreender os fonemas nos leva a um nível ainda mais refinado de análise da fala e tem uma relação muito importante com a aprendizagem do sistema alfabético. Se este vídeo ajudou você a compreender melhor a consciência fonológica, deixe o seu comentário aqui embaixo. E não se esqueça de baixar o material complementar que preparei para acompanhar este conteúdo. O link está na descrição. Ah, e também não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com outros professores e de se inscrever no canal. Eu sou a Letícia, da Gira Educa, e espero você no próximo vídeo. Até lá!